A economia por trás dos portos brasileiros. Todo dia, cerca de 20 mil caminhões entram e saem de um único porto no Brasil. Não é um exagero, é a rotina do maior complexo portuário da América Latina. E a pergunta que quase ninguém faz é: quem está ganhando dinheiro com isso? Porque um porto não é só um lugar onde navio encosta. É uma das máquinas de fazer dinheiro mais sofisticadas e mais escondidas de toda a economia brasileira. Em 2025, os portos do Brasil bateram um recorde histórico: 1,4 bilhão de toneladas de carga movimentadas. Isso é mais do que qualquer outro ano na história do país. E por trás desse número gigantesco existe um sistema de contratos, taxas e disputas bilionárias que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Hoje, a gente vai destrinchar exatamente como esse dinheiro circula. Para entender a escala do que estamos falando, precisamos de alguns números primeiro. Nos últimos 15 anos, a movimentação de carga nos portos brasileiros cresceu 67%. Saiu de 840 milhões de toneladas para os atuais 1,4 bilhão. Esse crescimento não é só reflexo de mais navios entrando e saindo, é reflexo de bilhões de reais em investimento entrando no setor. Só o investimento privado em infraestrutura portuária praticamente dobrou nos últimos anos, saiu de 129,3 bilhões de reais para 234,9 bilhões de reais. O investimento público, em comparação, cresceu bem menos, de 36,4 bilhões para 45,1 bilhões no mesmo período. Ou seja, quem está colocando a maior parte do dinheiro pesado nos portos brasileiros hoje não é o governo, é a iniciativa privada. E o que exatamente passa por esses portos? A resposta explica boa parte da economia brasileira. Minério de ferro, petróleo bruto e contêineres somam mais da metade de toda a carga movimentada no país. A soja também merece destaque. Em 2025, o escoamento do grão cresceu 14%, somando quase 140 milhões de toneladas, passando pelos portos brasileiros rumo ao mundo todo. Isso significa uma coisa simples: praticamente tudo que o Brasil exporta, e boa parte do que o Brasil importa, passa em algum momento pela mão de uma autoridade portuária e de uma empresa privada que opera aquele terminal. E é aí que a história fica interessante, porque o porto formalmente não pertence a quem está lucrando com ele. Aqui está o ponto que a maioria das pessoas não sabe e que muda completamente a forma de enxergar um porto. No Brasil, desde 1993, com a Lei 8.630, os portos federais passaram a funcionar num modelo chamado Landlord Port. Em português, algo como porto proprietário locador. Funciona assim: a União, ou seja, o governo federal, é a dona da terra, do cais, da estrutura física do porto. Mas quem opera esse porto no dia a dia, quem constrói os guindastes, quem contrata os funcionários, quem compra os equipamentos, são empresas privadas. Essas empresas arrendam a área portuária através de licitações públicas. Pagam para ter o direito de operar ali por um período determinado, que pode durar décadas. É basicamente o mesmo princípio de alugar um imóvel. Só que, em vez de um apartamento, estamos falando de um terreno de milhões de metros quadrados na beira do mar, por onde passam navios carregando bilhões de reais em mercadoria todos os meses. E o modelo de pagamento é ainda mais interessante. A empresa que arrenda o terminal geralmente paga de duas formas ao mesmo tempo: um valor fixo mensal, só pelo direito de estar ali operando, e um valor variável calculado por cada container que ela movimenta. Quanto mais carga passa pelo terminal, mais a empresa fatura e mais ela paga ao governo. Isso cria um incentivo gigantesco para investir em eficiência. Quanto mais rápido um navio é descarregado, mais navios cabem naquele mesmo cais em um mês. Mais contêineres movimentados significa mais receita para os dois lados, a empresa que opera e o governo que é dono da terra. E quando o contrato de arrendamento termina, algo importante acontece. Toda a infraestrutura construída ali, os equipamentos fixos, os armazéns, os melhoramentos feitos no terreno, volta para a União. O governo recupera não só o terreno, mas um terreno mais valioso do que era antes. É um modelo desenhado para que o setor privado bote o dinheiro, assuma o risco operacional e o Estado continue sendo o dono de última instância de um dos ativos mais estratégicos do país. Só que esse modelo, na prática, gera uma disputa federal por essas áreas. Empresas de logística, gigantes globais de navegação e fundos de investimento brigam por licitações de arrendamento, porque sabem exatamente o que está em jogo: décadas de faturamento garantido em cima de um monopólio geográfico.
Não existe como simplesmente abrir outro porto do lado, quando a localização é o próprio ativo. Para entender como isso funciona na prática, precisamos falar do maior exemplo do país. Se existe um porto no Brasil que resume tudo o que acabamos de explicar, é o Porto de Santos. Localizado entre as cidades de Santos, Guarujá e Cubatão, no litoral de São Paulo, o Complexo Portuário de Santos é o maior porto da América Latina. E os números por trás dele são impressionantes. Santos sozinho é responsável por cerca de 26,5% de toda a carga containerizada que passa pelos portos brasileiros. Mais de um quarto de tudo que entra e sai do país em contêineres passa por ali. Mas o impacto vai muito além da própria carga. A área de influência econômica do Porto de Santos concentra aproximadamente 67% do PIB brasileiro, abrangendo estados inteiros como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso quer dizer que a saúde econômica de boa parte do país está de alguma forma conectada ao que acontece nesse único complexo portuário. E tem um detalhe curioso: Santos é o maior porto exportador de açúcar, suco de laranja e café em grãos do mundo inteiro. Não do Brasil, do mundo. Quem opera fisicamente os terminais dentro de Santos? Empresas privadas que arrendaram aquelas áreas através do modelo que explicamos. Companhias como Santos Brasil, DP World e o Brasil Terminal Portuário, além de outras operadoras menores. No total, são 32 contratos de arrendamento ativos dentro do complexo, envolvendo empresas de setores completamente diferentes, desde grandes grupos de celulose e açúcar, como Bracel e Copersucar, até operadoras de logística internacional. A escala física disso é difícil de imaginar sem um número concreto. Cerca de 20 mil caminhões circulam diariamente só pelas áreas do terminal portuário de Santos. É o equivalente ao trânsito de uma cidade de médio porte, todos os dias, só para carregar e descarregar mercadoria. E o dinheiro que passa pela Autoridade Portuária de Santos, a empresa pública que administra o complexo, também impressiona. Apenas no primeiro semestre de 2025, a receita da autoridade portuária somou R$ 1 bilhão, um crescimento de 13,4%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Desse total, R$ 300 milhões vieram exclusivamente de tarifas portuárias, as taxas cobradas de navios e cargas só pelo direito de usar a estrutura do porto. E é importante entender, esse R$ 1 bilhão é só a receita da autoridade que administra o porto. Não inclui o faturamento das empresas privadas que operam os terminais arrendados, que movimentam valores ainda maiores com a venda de serviços de armazenagem, movimentação de carga e logística. Santos não é só o maior porto do Brasil, é a prova em escala real de como o modelo de arrendamento portuário transforma um pedaço de litoral em uma das engrenagens mais lucrativas da economia nacional. E se você acha que esses números já são grandes, espera só para ver o próximo capítulo dessa história, porque Santos está prestes a protagonizar o maior negócio portuário já feito na América Latina. Existe um projeto em andamento no Porto de Santos que resume sozinho a escala financeira do setor portuário brasileiro. O Tecon 10, um novo terminal de contêineres. Os números desse único contrato de arrendamento são de tirar o fôlego. O valor global estimado do contrato, ou seja, a receita que a empresa vencedora deve arrecadar ao longo de toda a vigência, está projetado entre 40 e 44 bilhões de reais. E esse contrato não é de 5 ou 10 anos, é de 25 anos, com possibilidade de prorrogação até 70 anos. Estamos falando de uma concessão que pode atravessar gerações inteiras. Para colocar isso em operação, a empresa vencedora vai precisar investir pesado. O CAPEX, o investimento inicial em infraestrutura, construção e equipamentos, está estimado em 4,22 bilhões de reais. Depois disso, o custo operacional anual para manter o terminal funcionando gira em torno de 491 milhões de reais por ano. A capacidade projetada do terminal é de mais de 3 milhões de contêineres por ano. Para se ter uma ideia da grandeza disso, é considerado o maior arrendamento portuário já realizado na história da América Latina. E lembra do modelo de pagamento que explicamos antes? Ele se aplica aqui na escala máxima. A empresa que vencer a licitação vai pagar um valor de outorga inicial ao governo, mais um valor fixo de arrendamento mensal, mais um valor variável por cada contêiner movimentado. Ou seja, quanto mais eficiente e mais movimentado for esse terminal, mais dinheiro entra tanto para a operadora privada quanto para os cofres públicos.
É fácil entender então por que grandes grupos de navegação e logística global disputam ferozmente esse tipo de licitação. Não é apenas um contrato de prestação de serviço, é a compra do direito de operar, por décadas, um dos pontos de passagem mais estratégicos do comércio internacional brasileiro, numa localização que, literalmente, não pode ser replicada em outro lugar. Esse é o tipo de negócio que só existe porque um porto não é uma empresa qualquer. É um monopólio geográfico protegido por décadas de contrato, dentro de um dos países mais dependentes de exportação do mundo. Com todos esses números na mesa, vale a pergunta mais importante: quem realmente lucra com essa engrenagem e quem paga a conta no fim das contas? Do lado de quem ganha, temos três grupos principais. O primeiro são as operadoras privadas que arrendam os terminais. Empresas como as que operam em Santos constroem um negócio de longuíssimo prazo, com receita previsível vinda de contratos de décadas, protegidas por barreiras de entrada, praticamente intransponíveis. Afinal, não existe como um concorrente simplesmente construir um porto do lado para competir. O segundo grupo é o próprio governo federal, através da União e das autoridades portuárias. Elas recebem os valores de outorga das licitações, o aluguel fixo mensal dos arrendamentos, a parcela variável por container movimentado e ainda ficam com toda a infraestrutura construída quando o contrato termina. O terceiro grupo, menos óbvio, é o agronegócio exportador. Produtores de soja, açúcar, café e suco de laranja dependem diretamente da eficiência portuária para escoar sua produção a preços competitivos no mercado internacional. Quanto mais eficiente e barato for o custo portuário, mais competitivo o produto brasileiro fica lá fora. Mas nem tudo é só ganho. Existe uma tensão real no setor que aparece em debates recentes sobre a chamada verticalização, quando empresas de navegação internacional, que já transportam a carga nos navios, também passam a ser donas dos terminais que recebem essa carga. Isso já é realidade em portos da Europa e dos Estados Unidos e está avançando no Brasil. O risco apontado por especialistas é a concentração de mercado. Se poucas empresas controlam tanto o lixo-navio quanto o terminal, a concorrência dentro do próprio porto pode diminuir, e isso, em tese, pode se refletir em tarifas mais altas repassadas para toda quem a cadeia, até chegar no preço final de produtos para o consumidor brasileiro.